E aí, qual que é a ideia do Paul Vitz? O Paul Vitz vai falar, cara, se a gente pega isso que Freud fez, que é muito bom, e a gente encaixa Deus, o troço fica muito mais poderoso. Porque você traz de volta o sentido, a base, a referência. Você não mata Deus e endeusa um homem. Você deixa Deus ali e você traz as ferramentas da psicanálise para poder trazer um apoio para um homem que está angustiado ali, pensando qual é o sentido da vida. Principalmente agora, numa era que a gente está vivendo, que é a era da inteligência artificial, que a ideia de homem está sendo contestada de novo. A ideia da própria... Qual é a diferença do homem? Qual é o papel do homem? Porque... Ou da criação de um novo Deus, né? Exatamente. Isso que é problemático. Não sei se com a ideia de Deus, Sim. mas a ideia de uma inteligência tão superior que substituiria Deus, né? É exatamente isso. Quando aí o Jordan Peterson volta. Eu acho que você consegue achar fácil essa, ô Bigoda. Com Jordan Peterson com Elon Musk. Bota... Uma conversa deles? Entrevista. Jordan Peterson. Quem entrevistou o Jordan quem? Peterson entrevistou o Musk. É mesmo? Pô, quero ver isso. Na Tesla, na sede da Tesla. E aí, o que saiu disso? Várias coisas interessantes, mas o ponto que eu estou destacando ele começa a falar, você está investindo pesado em inteligência artificial, né? Aí ele falou assim, a gente está fazendo a nossa fábrica lá da XAI. Aí ele, ó, essa conversa aí, ó. Ele sempre com o Cybertruck lá atrás. O paletó colorido. Na palestra que ele deu aqui há 2 ou 3 anos atrás, ele tava com paletó também todo. Tem um que é metade de uma cor, outra é metade de outra cor, né? Você leu o livro novo dele? Cara, não li, eu tenho lá. Os homens que brigam com Deus, os homens que lutam com Deus, eu tenho. Tá lá na minha mesa. Eu vi a palestra que é mais ou menos sobre o livro, mas agora eu queria ler o livro, né? Tá na minha mesa lá. E, inclusive, antes de eu citar isso que ele falou ali, o primeiro livro do Jordan Peterson, que é Mapa do Sentido, Mapa do Significado, né, que em inglês é Maps of Meaning, né, mapas do significado ou mapas do sentido. Ele vai exatamente nessa tese, de que quando você tem uma moral objetiva, o mundo se organiza e você consegue controlar o caos. Agora, quando você não tem a moralidade objetiva, não tem limite para o que o homem pode fazer, e quando o caos surge, o caos, o tirano, ele olha para o caos e fala, o caos precisa ser destruído. Ele tem aversão ao caos. Porque quando você, por exemplo, é cristão e crê em Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem do que eles que amam a Deus, que Jesus morreu na cruz, mas você consegue ressignificar o caos. Mas quando você não tem essa moral objetiva, você tem horror ao caos, você tem uma obsessão pela ordem. Entendi. E aí o que acontece? É aquele tirano que os caras servem ele por medo dele. E ele está sempre com medo de ser traído. Então cada vez ele fica mais tirano ainda. Eliminando às vezes até os seus amigos, porque ele tem aversão ao que ele deseja para o mundo não aconteça. Entendi. Então o caos é nesse sentido, então. Por isso que por isso que nos livros ele vai falar 12 regras para a vida, que ele vai simplificar o mapas do sentido, e depois acho que Aliás, fizemos um programa especial só sobre esse livro, 12 regras da vida. 12 regras da vida. E depois o terceiro livro, né? Porque agora os homens que acho que não é os homens, que é eles que lutam com Deus. É o quarto livro. O terceiro... Esse último livro do Peter Jordan... Peter Jordan é outro, o J. Peterson. Então, 12 regras para a vida. E depois acho que é a ordem, né? Não sei o que é lá da ordem. Você vê que ele está sempre pensando sobre o caos e a ordem, né? Então, assim, é interessante pra caramba essa ideia. Então, o Elon Musk conversando com o Jordan Peterson fala, pô, você tá além da ordem, isso aí, mais 12 regras para a vida, obrigado, tá? Então, se você só pega 12 regras para a vida e além da ordem, você não vai entender o que ele está querendo fazer. Ele está mostrando que se você tira a ideia de que existe a verdade, a mentira, o bem e o mal, o certo e errado, o mundo entra em colapso, entra no caos. É tipo a evolução daquele livro do C.S. Lewis que a gente mostrou, A Abolição do Homem. Porque se você tira a ideia de certo e errado, você destrói o próprio homem. E voltando ali ao Elon Musk e o Jordan Peterson fala assim, você está investindo pesado em inteligência artificial? Aí ele fala assim, a nossa fábrica em Memphis, no Tennessee, é de onde vai nascer o novo Deus da humanidade. Era daí que eu estava tentando lembrar
É o Elon Musk que falou isso, então. Aí o Jordan Peterson ficou olhando pra ele e falou, não gostei muito disso não. Aí ele começou a rir, não gostou não, né? Eu não gostei não, isso é meio preocupante. Rapaz. É um pouquinho preocupante essa ideia, né? Então parece que essa nova divindade está chegando e muitos irão se curvar até ela, né? Principalmente os early adopters são aqueles que qualquer novidade eles já adotam logo. Então, Vilela, esse é o advento do... Isso é muito interessante porque eu me lembrei agora de um estudo que eu estava vendo exatamente do motivo pelo qual a inteligência artificial pode trazer tanta angústia. E a ideia é a seguinte, existem 3 trabalhos de 3 autores que trouxeram um pouco desse problema. Primeiro, Maquiavel. Maquiavel é o cara que chega e fala assim, o exercício do poder pode ser uma finalidade em si mesma. Ou seja, os fins justificam os meios, né? Se você quer atingir o poder, faça o que tiver à sua altura para chegar lá. Aí os caras falam, pô, mas mesmo coisas erradas? Aí ele vai falar, sim, mesmo as coisas erradas. Por quê? O poder não precisa da moralidade. Essa é a ideia do Maquiavel. E aí tem um grande problema, porque a inteligência artificial está indo nesse sentido. A galera hoje está preocupada em torná-la mais potente, independente se aquilo ali pode ser para o bem ou para o mal da humanidade. Muita gente está alertando, isso aí vai ser para o mal, vai tirar emprego, vai ser usado na guerra, vai ser usado para matar os outros, vai ser usado para pré-crime, vai botar gente inocente na cadeia e daqui a pouco essa máquina autoconsciente pode se levantar contra nós e extinguir a humanidade. Os caras não estão nem aí, o que importa é eu ganhar a competição contra os chineses. Você fala, pô, irmão, você tá maquiavélico pra caramba, hein? Você tá os fins justificam os meios até o osso. Então, Maquiavel... Ele virou ali como se fosse um vírus mental no Ocidente. E com essa ideia, cara, você pode fazer o que tiver à sua altura, mesmo que foi imoral para chegar ao poder. Isso está impregnado na inteligência artificial, é um problema. O outro problema é o problema do Descartes, que não é o solilóquio, mas é o solipsismo. O que é o solipsismo? Descartes ele vem com aquela ideia de que, poxa, será que tudo isso que a gente está vendo é uma ilusão? Deixa eu pensar se eu posso ter certeza disso que existe. E aí ele vai pensando, cara, e se tiver um anjo maligno aí, um demônio que criou uma ilusão? Se a gente está preso como se fosse dentro de uma Matrix, né? A gente tem lá no Platão a ideia da caverna de Platão, que é um pouquinho uma ideia de uma Matrix, mas em Descartes você tem já essa ideia de Matrix mais evoluída, que um demônio criou uma realidade virtual ali e a humanidade está presa nela. Então Descartes vai pensando, cara... Eu posso ter certeza que o mundo ao meu redor existe? Não, pode ser tudo uma ilusão. E aí ele vai duvidando de tudo e a única certeza que ele chega, que ele não pode duvidar, eu tô pensando, entendeu? Então ele pensa assim, cara, todas as minhas experiências podem ser fruto de uma ilusão, mas eu tô tendo essa experiência e eu tô pensando. Então se eu tô pensando, pelo menos eu existo. Então ele chega a uma conclusão que é a seguinte, eu posso ter certeza que eu existo, as outras pessoas eu já não posso. As árvores, Então, o que acontece? Isso é o solipsismo. Eu só tenho certeza que eu existo, o resto eu não sei se existe. E isso traz um problema moral gigante. Porque, pô, o cara pensa assim, vamos supor que eu tô preso num jogo de videogame. A mulher... NPC. Não você é o NPC, os outros. Os outros são NPCs. Os outros são tudo NPC, que é o non-player. O cara fala, a mulher é bonita, eu vou arrebentar. Entendeu? Ou esse maluco aqui tá me atrapalhando, vou matar, porque é tudo virtual. Você fica com desprezo pelo próximo. E isso era um problema tão grande para Descartes que ele teve que criar um negócio chamado moral provisória. Tipo assim, eu não tenho certeza se aquela mulher existe, mas eu não vou violentá-la. Eu vou fingir que ela existe só para eu não cometer uma hipotética atrocidade. E então, em Maquiavel você tem o poder que não precisa da moralidade e no Descartes você tem... o desprezo ao outro, porque você não sabe se o outro existe ou não existe, você transforma o outro numa coisa. Então essa coisificação do outro e esse desprezo aí pela moralidade, isso está impregnado na inteligência artificial hoje.